Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes e este é o último vídeo da série de 20 vídeos sobre os grandes segredos da humanidade. O título dele é A Vitória do Bem, Redenção da Humanidade. Caso você goste do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentar se gostou, compartilhar com seus amigos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta é um vídeo novo sobre transição planetária e ou geopolítica. Toda terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo curto de 1-2 minutos trazendo algumas informações sobre os nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria deles na Amazon, formato impresso e formato digital, que vocês podem ver aqui na descrição fixa o endereço do nosso site, do nosso blog e do nosso grupo no Telegram, que é o canal Ano Luz. Vamos ao vídeo. Esse vídeo vai ser talvez um pouco mais longo, porque é o que mais diz respeito ao momento nosso atual, a vitória do bem. Por que nós falamos assim? Porque vamos colocar em partes. Jesus, há mais de 2000 anos, prometeu enviar o Consolador. Esse Consolador prometido, ou Paracleto em grego, segundo informações dos espíritos, é a doutrina espírita. Ela não é mais uma religião, ela é uma religião que pode ser assimilada pelas outras diante do conjunto de informações que ela traz. Ela pode ser um ponto de conexão entre as outras religiões, porque em todas as religiões existem relatos de comunicações espirituais, mediunidade, reencarnação, nascimento de missionários, Deus, vida. Então a doutrina espírita pode somar informações com as das outras religiões e servir como a ponte entre o ser humano e a verdade que esse ser humano busca durante a sua existência física e durante a sua existência espiritual. O que nós temos é um momento grave de transição. Nenhuma transição é pacífica e sem dor. E nós vivemos hoje um momento que a dor está apertando de uma intensidade muito grande por todos os meios possíveis. Por todos os meios possíveis, nós estamos sendo encostados na parede pela dor. Mas qual o diferencial da doutrina espírita? Ela traz o diferencial de que essa dor é necessária e que essa dor é temporária para as benesses futuras. Essa dor serve para despertar. Nenhum despertar acontece sem dor, conforme Carl Gustav Jung escreveu. E nós estamos sendo despertados, em sua maioria, pela dor. Quando a doutrina espírita chegou na Terra, ela trazia uma mensagem muito avançada para a época, mas que já
podia ser assimilada por um razoável contingente de pessoas. Ela já era a luz que iluminava o caminho daquelas pessoas e que continuaria iluminando a partir dali. Porque ela traz, entre outras coisas, ela traz a informação sobre esse momento de transição que nós estamos passando. E no último livro de Kardec, a Gênese, teve um livro posterior, mas foi obras póstumas, ele já havia falecido. No último livro que ele publicou, a Gênese, ela fecha com um capítulo chamado A Nova Geração. E o que fala nesse capítulo? Que as mudanças planetárias são acompanhadas por revoluções sociais. E como acontecem essas revoluções sociais? Através do nascimento de pessoas com aquela missão de esclarecer a humanidade e de servir de exemplo para aquilo que ela fala e que ela ensina. Espíritos mais avançados, alguns que já atingiram um desenvolvimento satisfatório aqui mesmo na Terra, e outros de mundos mais evoluídos, alguns que já estiveram aqui no passado e retornam agora para completar a missão de auxílio para uma humanidade que estava perdida fora de si mesmo, porque não olhava para dentro de si, para encontrar o Deus interno, a partícula divina, que é, na verdade, o que cada um de nós é. Nós não temos uma partícula divina, nós somos, cada um de nós, uma partícula divina. E qual é o papel dessa partícula divina? Evolução, aprendizado, grandes realizações para a própria pessoa e para a sociedade na qual essa partícula divina está se manifestando fisicamente através da reencarnação. Então, nós vemos reencarnação, mediunidade, missionários presentes aqui na Terra, divulgando dentro do possível de cada um deles o que é necessário para tirar a humanidade dessa ilusão que a matéria provoca. Uma das maiores diferenças entre um espírito muito evoluído e nós é que ele não é afetado pela ilusão da matéria, e nós somos como seres em busca da perfeição. E essa busca ela é quase infinita, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 169. O progresso é quase infinito. Então nós ainda estamos muito distantes de um conhecimento assim razoável das coisas. Nós estamos no primário, no nível primário de entendimento sobre as coisas, tanto questão moral, quanto intelectual, quanto científica. Nós estamos muito distanciados disso. Mas essa era nova do mundo de regeneração
vão continuar nessa era, aquelas diferenças existentes vão continuar. Cada um é cada um. Cada um tem uma bagagem mnemônica adquirida ao longo das eras, das sucessivas reencarnações. Então, desde aquela pessoa mais simples, de conhecimento mínimo sobre qualquer coisa, até aquela pessoa de maior cultura em relação aos outros, todas vão ser beneficiadas com essas benesses que estão chegando. E quais são essas benesses? A principal delas é o Nessara Gessara, que nós já comentamos em outros vídeos, e dessa série também já comentamos. E dentro desse contexto, Gessara Nessara tem as patentes de Nikola Tesla, que foram roubadas. Nikola Tesla foi um dos maiores gênios do final do século XIX, começo do século XX. Foi mantido na escuridão pela própria ciência, foi ridicularizado e foi um dos maiores gênios que já pisou aqui nesse planeta. Uma das histórias mais caluniosas que inventaram sobre Nikola Tesla é que ele era apaixonado por uma pombinha, que ele ia na praça, em frente ao prédio que ele morava, última fase da sua vida, e ele alimentava os pombinhos ali, os pombos. E como ele tinha aquele carinho com os pombos, falaram que ele era apaixonado por uma pomba, que ela posava na janela lá do apartamento dele. Mas o que se sabe é que a história não é bem assim. Ele sabia que estava sendo vigiado pela CIA, pelo FBI. Os telefones estavam grampeados, que a correspondência que ele trocava com outras pessoas, que era aberta antes de chegar ao destinatário, era lida e depois reenviada, ou então não chegava. Ele não era um tolo com o potencial intelectual que ele tinha. O que ele usava era uma tática militar antiga que deixou muita gente para trás, e por isso ele foi ridicularizado com essa história dos pombos. O que ele fazia? Ele tinha pombos treinados, que ele colocava mensagens ali num grampo que tinha na patinha daqueles pombos, pombo correio. Ele mandava informações para um determinado lugar e recebia resposta de volta através daqueles pombos treinados. E os agentes do mal não se aperceberam que ele usava esse tipo de estratégia. Com essa estratégia, ele ludibriou toda a vigilância que havia sobre ele. Ele usou uma estratégia antiga que venceu os grampos telefônicos, a abertura de correspondência, as escutas, porque ele usou a inteligência e ele usou a intuição também, que nós não podemos esquecer que todo o trabalho dele também havia uma equipe espiritual ao redor dele ali, trazendo benefícios para o mundo com o uso da eletricidade. Olha aonde nós chegamos hoje com o uso da eletricidade.
e pensem aonde nós estaríamos se todas as descobertas e invenções do Tesla tivessem vindo a público. Hoje, você e eu não pagaríamos conta de luz se a torre de Vandercliff não tivesse sido destruída, se não tivessem parado de patrocinar o trabalho de Tesla. Internet sem fio já seria uma coisa possível há muitos anos atrás. E de graça. Mas as pessoas que estão no comando da situação iriam disponibilizar alguma coisa de graça para a população sem ganhar nada? Não, né? Isso é muito infantil pensar numa situação assim. Mas esse é o contexto do mundo novo que nós já estamos vivendo. E essas torres Tesla estão sendo novamente testadas em alguns países europeus, estão vindo para o Brasil, segundo informações. Os satélites de Elon Musk vão viabilizar uma internet de qualidade em uma frequência que não é nociva à saúde e gratuita. Você não vai ter mais aquele problema de estar trocando senha porque o vizinho ou outro vizinho ou o cara que fica sentado no teu portão roubando o teu sinal da internet. Ele vai ser geral para todas as pessoas, com capacidade de a pessoa fazer o que quiser, fazer produção de vídeo, de música, estudos, o que bem entender. A saúde das pessoas vai ser priorizada também. Quando nós falamos saúde, não nos referimos exclusivamente à saúde física, mas à saúde mental. Lembram daquele adágio antigo? Mente sã em corpo são? Se a mente não está sadia, saudável, dificilmente o corpo estará. Como eu vou ter uma saúde boa? Agora nós vamos entrar numa questão que é polêmica, mas que está no Evangelho e está nos outros livros doutrinários espíritas, principalmente, e alguns espiritualistas também falam sobre isso, que nós tentamos somar as coisas, não colocamos o espiritismo acima de qualquer coisa, nós somamos informações espíritas com outras informações que são valiosas, preciosas para a humanidade. Que antes do espiritismo, o espiritualismo já esclarecia bastante a população também. E o espiritismo foi um up que foi dado em todo aquele conhecimento, foi feito um resumo daquilo ali dentro de um contexto mais acessível para as pessoas, nada mais do que isso. Agora vamos parar e pensar. Se você passa o seu dia preocupado com doença, com problema financeiro, com a vida do vizinho e com outras questões que não são da sua responsabilidade, você está deixando de se preocupar com a sua vida, com a sua saúde, com o seu aprendizado, com a sua melhoria. Você está usando o livre-arbítrio de uma maneira equivocada.
E tudo que nós pensamos gera uma energia. E essa energia é transformada em ação quando ela é verbalizada. No princípio era o verbo, está lá em Gênesis. O verbo é a expressão do pensamento, da energia criada. Você solta aquela energia no universo. Ela retorna para você. Então, o que nós falamos uma vez em uma palestra que nós ministramos lá no Rio de Janeiro, que o pessoal riu bastante, nós sempre colocamos alguma coisa engraçada para a palestra não ficar monótona demais, e o pessoal dormir, cochilar, cair da cadeira. Isso já aconteceu, tá? Já aconteceu. Não só com a gente, mas com outras pessoas também, nós ficamos sabendo, de gente que encostou na parede, ficou babando, dormindo. Então, quando via que o pessoal estava ficando sonolento, a gente jogava um negócio ali para impactar as pessoas e conseguir manter aquele nível de atenção no que a gente estava falando. Então, nós estávamos falando de uma situação de um irmão nosso, não irmão físico, mas irmão espiritual, que estava necessitado de um determinado item, e através de terceiros nós conseguimos aquele item fornecer para aquela pessoa, que ficou muito agradecida. Foi lá na instituição uma das instituições que nós trabalhávamos na época, agradeceu, frequentou lá durante um tempo, depois não voltou mais. E as pessoas vieram depois conversar com a gente. João, mas nós fazemos essa ajuda e tal, mas a maioria das pessoas, hoje veio esse senhor aqui agradecer, mas a maioria das pessoas nem diz muito obrigado quando nós ajudamos. Eu falei assim, olha, quando eu posso ajudar alguém, eu ajudo de coração. Se a pessoa virar as costas e ir embora sem agradecer, para mim não faz diferença nenhuma, porque na maioria das vezes a pessoa nem pediu para ser ajudada. Eu fiquei sabendo de uma situação aqui ou ali e procurei ver se era realmente aquilo e me dispus a ajudar. E toda vez que eu termino de aquele auxílio, eu falo, olha, meu Deus, eu fiz o que estava dentro das minhas possibilidades para ajudar esse irmão necessitado. Mas não se esqueça de uma coisa, o filho é teu, cuida dele também. Então as pessoas começaram a rir, então eu falei, não, quantas pessoas Jesus curou e retornaram para agradecer a ele? Teve uma vez que ele curou 10 leprosos, só um retornou e agradeceu. Qual a diferença que isso fez na vida de Jesus? Nenhuma. O que você faz e o que você deixa de fazer retorna exclusivamente para você. Esse planeta de regeneração, esse planeta onde o bem vai preponderar, embora o mal ainda vai existir numa escala bem menor, mas ainda vai existir, não vai ser o paraíso, ainda não vai ser. Nós temos que aprender a vibrar para o nosso equilíbrio, buscar aprender constantemente,
quando não tiver uma palavra boa, boca fechada. Quando não tiver um elogio para fazer para o próximo ou para o vizinho, boca fechada, que o problema dele é dele, mesmo que nós tenhamos condições de ir lá, mesmo que nós o ajudemos, o problema é dele, não é nosso. Então nós temos que observar isso. No mundo mais evoluído, as pessoas se interiorizam para buscar o conhecimento e a força que está dentro de nós. Alguém já parou para pensar o seguinte: olha, hoje nós estamos aqui no Brasil, nessa fase de transição. Em quantos outros países eu já nasci e renasci? Em quantos outros mundos eu já nasci e renasci antes de vir para cá? Quantos idiomas eu já usei em cada existência? Quantos aprendizados eu já fiz em cada existência? Como é que você vai conseguir mensurar isso? Autoanálise? Você nasceu com dom para tocar piano desde cedo e nunca estudou isso? Você aprendeu isso em encarnações passadas. Você tem facilidade de se comunicar com as pessoas e nunca estudou oratória, nem nada disso? Você aprendeu isso em existências passadas. Você pinta quadros e nunca estudou artes plásticas? De onde vem esse conhecimento? Foi Deus que te deu? Deus não dá nada disso para nenhum de nós, não. Nós é que vamos buscar. Nós aprendemos lá a desenhar aquele bonequinho redondo, todo esquisito lá, e há muito tempo de treino para chegar ao desenho perfeito de uma forma humana, de uma casa, de um prédio. Não foi Deus que deu. Você que foi procurar esse entendimento. Você que realizou esse aprendizado. Teve ajuda espiritual? Com certeza. Mas quem buscou adquirir esse conhecimento, você. Então, no mundo de regeneração que nós já estamos vivendo, em seus graus iniciais, muita coisa boa vai surgir com essas patentes de Tesla que nós já falamos, com a Medbed, contato com civilizações mais avançadas, intraterrenos e extraterrenos. Muita gente que não acredita que o homem foi na Lua vai se decepcionar vendo que tem a bandeira norte-americana lá e outros artefatos que foram largados lá. Muita gente que não acredita que existam bases extraterrestres na Lua vai se decepcionar também, porque isso vai ser revelado. As pessoas que não acreditam que exista vida inteligente fora da Terra vão se decepcionar, porque existem bases deles, inclusive aqui no nosso planeta, principalmente nos oceanos, lá nas profundezas dos oceanos. Então são numerosos conhecimentos que vão ser disponibilizados e que aquelas pessoas que estão acostumadas a sair para trabalhar, chegar em casa, ver jornal, novela, e depois vai se deitar e dormir, vão entrar em estado de choque profundo, porque não está preparada para aquilo. Ela está demasiadamente mergulhada no seu dia a dia
voltado para questões materiais. Mas a matéria é temporária, é transitória, é uma ilusão. O campo eletrônico que causa essa sensação de você tocar em alguma coisa e sentir aquilo através do tato, é uma ilusão da matéria. Nada mais do que isso. É uma condição passageira, temporária, que tem tempo de validade. O espírito é uma criatura eternal, não é eterna. Eterno é Deus que não teve começo e não terá fim. Eternal, conforme palavras de Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, é aquilo que teve um começo e não terá fim. Então é bem diferente. Nós fomos criados, então nós tivemos um começo. Não vamos ter fim. Quando atingirmos o estágio de espírito puro, nós vamos trabalhar direto com Deus, conforme André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, primeiro capítulo, Cocriação em Plano Maior. Aqueles devas, divindades, arcanjos, serafins e tudo mais, trabalha criando em conjunto com Deus, é cocriação no plano maior. Acima desse grau é a criação em plano absoluto, que só Deus pode criar. E o que só Ele pode criar? Duas coisas: leis universais gerais e leis universais específicas, mônadas espirituais ou mônadas celestes ou princípios inteligentes, um pontinho que vai evoluir até se transformar em espírito, o ser inteligente do universo. É isso que Deus cria. O resto é consequência dessas duas coisas. A lei geral direciona o espírito para ter contato com a matéria e realizar seu aprendizado através da matéria. A lei geral direciona o fluido cósmico universal a se transformar temporariamente em energia escura, em matéria bariônica, criar planeta, casa, prédio, carro, corpo biológico, e depois se desintegrar e voltar ao estado primitivo de fluido cósmico universal. Então, nós estamos dentro de um contexto que não para, e é um contexto de trabalho. Tudo trabalha e tudo aprende. E muita gente não gosta do trabalho, né? Mas é através do trabalho que nós estamos hoje na condição que nós estamos. Imagina se lá na pré-história os seres humanos primitivos se contentassem a ficar comendo só a carne crua, sem usar o fogo para cozer a carne. Nós estaríamos comendo carne crua até hoje. Imagina se eles não tivessem saído das cavernas para criarem acampamentos, tribos, aldeias, cidades. Hoje eu estaria dentro de uma caverna, você também. Só que não teria como a gente se comunicar, porque não teria internet,
ninguém trabalha, ninguém produz nada, ninguém inventa nada, e eu ia estar na minha caverna, você na sua, e eu não ia saber que você existe, nem você ia saber que eu existo. Tudo que nós temos foi através do trabalho, tudo que nós somos foi através do trabalho. Trabalho de cada um de nós realizado no curso de cada reencarnação que nós tivemos aqui no planeta e fora do planeta. E todos os aprendizados que nós realizamos na espiritualidade, eles são efetivados aqui, em contato com a carne, quando eu esqueço o que eu já fui no passado e o que eu já fiz, e procuro seguir o caminho correto, apontado e demonstrado pelo Mestre Nazareno, que é o governador espiritual desse planeta que nós estamos hoje, desse mundo que também é um ser vivo e que também está passando por transformações radicais para recepcionar a turma nova que vai reencarnar aqui e que vai substituir essa geração por demais complicada que existe aqui hoje. Sendo assim, nós observamos um mundo que gradativamente, por falar numa gíria assim, bem popular, vai entrar nos seus eixos, onde as coisas corretas vão ser valorizadas, não vai existir essa questão de jeitinho brasileiro, de corrupção, de propina, nada mais disso tem lugar. Com um novo sistema financeiro, com o Pix, e tudo isso aí que nós vemos hoje é resultado de um trabalho que vem sendo elaborado ao longo de milênios por espíritos muito mais evoluídos do que nós, que o espiritualismo chama de mestres ascensionados e que a doutrina espírita denomina de espíritos mais esclarecidos, mais desenvolvidos, com maior soma de progresso do que a média geral dos habitantes aqui do planeta. E tudo isso em obediência ao governador espiritual do planeta, que é Jesus, e que o nome dele em hebraico é Yehoshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Vamos lembrar que no passado a maioria dos povos não existia sobrenome. Yude El Cariot, traduzido Judas Iscariotes, que não é o nome correto, é Judas de Cariote, uma cidade ao norte da Galileia. Cariote. Então era fulano de algum lugar, ou fulano filho de ciclano. Yehoshua ben Yosef, Jesus filho de José. E assim que era a classificação no passado, colocando a pessoa como filha de fulano ou como nascida em algum lugar. Jesus da Galileia. Mas o entendimento do passado sobre as coisas, para a massa humana, é uma coisa assim muito vaga.
somente quem fazia parte das chamadas escolas de mistério tinha conhecimento da unicidade de Deus, tinha conhecimento da existência do Espírito, da reencarnação, da vida em outros mundos, da progressão espiritual que todas as coisas estão submetidas. E para o povo era uma amálgama de lendas e mitologias que mais confundia do que esclarecia. O povo inculto, analfabeto, preocupado com a sua barriga, e quando tinha tempo, se preocupava de lá dar a sua oferenda ao seu Deus lá, entre aspas, para ele continuar tendo a comida para ele comer. E esse era o contexto da vida no passado. E dessa vida nova, agora, nesse planeta de regeneração que nós estamos, é mais voltado para o sentido de espiritualidade. A matéria não existe, é uma ilusão. O espírito existe e ele atua sobre a matéria. Para atuar sobre a matéria, ele usa diversos envoltórios ou campos eletromagnéticos, cada um em uma frequência, porque o espírito não atua diretamente sobre a matéria, senão ele destrói a matéria. Então aquela energia que ele gera, ela é atenuada, até poder dirigir esse corpo aqui. Senão esse corpo seria estraçalhado pela energia angélica do espírito, porque o espírito já é um anjo, ele só não sabe manifestar esse potencial. Se nós somos imagem e semelhança do Criador, nós podemos fazer muita coisa. Não tudo o que ele faz. Porque se nós somos a imagem, é porque ele existia antes. Se nós somos a semelhança, é porque ele existia antes e nós somos semelhantes. Semelhante não é igual. Então, muito do que ele faz, nós podemos fazer. Só que nós não sabemos como fazer. Porque estamos presos, preocupados lá com o carro novo que o vizinho comprou, com o corte de cabelo do outro vizinho, com um colega nosso de trabalho que tem mais dinheiro na conta do que nós, com outro cidadão que comprou um terno mais caro do que o que nós temos. E enquanto estamos preocupados com a vida dos outros, que não é da nossa conta, nós deixamos de cuidar da nossa e de resolver as questões que são da nossa competência para o nosso progresso, para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado, para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde. E essa é a proposta do mundo de regeneração. É cada um cuidando de si, mas beneficiando o próximo. Para mim ajudar o próximo, eu não preciso que ele me conte a história da vida dele, para mim ficar sabendo, para ter assunto para conversar com outra pessoa. Se eu não tiver nada para conversar com outra pessoa, eu não vou conversar. Isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Se eu tiver que me aproximar de alguém para falar sobre a vida do outro, eu já fico distante, cuidando
de coisas do meu interesse, da minha vida. É simples assim. Sempre foi assim, sempre fui considerado chato, radical, então por isso. Mas eu sempre pensei dessa forma. A minha vida é minha. Quem é que cuida dela? Eu. Quem é responsável por ela? Eu. Quem é que tem que resolver meus problemas? Eu. Quem é que tem que buscar o meu equilíbrio? Eu. Quem é que tem que buscar o meu sucesso profissional, ou espiritual, ou intelectual? Eu. Ninguém vai fazer isso por mim. Então, com isso, o que nós gostaríamos que as pessoas entendessem é simples, e nós já repetimos isso com exaustão. Não interessa se o povo do mal está ganhando um conflito aqui e outro ali. Quem criou o universo e comanda o universo é Deus. O nosso planeta está destinado ao progresso. O mal não vai imperar aqui. Não adianta falar que a cabala isso, cabala aquilo, está ganhando ali, está ganhando aqui. Está ganhando hoje, mas vai perder amanhã. Porque acima do desejo, das ações e realizações humanas, está a vontade de Deus, que Ele quer que eu progrida moral e intelectualmente, e você, Ele quer que você progrida intelectual e moralmente. E não tem como fazer isso você sendo um zumbi lá do pessoal da cabala. Você não vai progredir nada. Você vai pura e simplesmente estacionar no meio do caminho e passar um bom tempo ali sem saber nem quem você é. E essa não é a vontade de Deus. E se vários problemas aconteceram na Terra no passado, porque era um mundo de provas e expiações. O que acontece em um mundo de provas e expiações? É todo mundo rico, todo mundo com sucesso, todo mundo bonito, com dinheiro no bolso, com mansões, sem problema, com a saúde a 1000%. É isso que existe no mundo de provas e expiações? Não. O que existe no mundo de provas e expiações é desgraça, é problema de todas as ordens, alguns gerados pelo próprio ser humano. Então, lá no mundo primitivo, o camarada caça dinossauro e o dinossauro caça ele. No mundo de provas e expiações, é um homem caçando o outro. Um querendo atropelar o outro para ter algum benefício. E no mundo de regeneração, é um ser humano se irmanando com o outro. Eu não vejo mais aquela pessoa como meu oponente, como meu adversário, como meu inimigo, como uma pessoa para ser derrotada por mim. Eu vejo aquela pessoa como alguém que está ombro a ombro comigo, buscando a sua evolução dentro das suas condições de maior ou menor desenvoltura moral e intelectual. É um detalhe mínimo, mas que faz toda a diferença. Então, por isso que toda vez que alguém diz, mas nós estamos perdendo, não estamos perdendo porque é a vontade de Deus que está aqui agindo. Para usar um termo assim mais acessível para as pessoas, nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos vivenciando
uma das fases da lei de Deus, que é a lei do progresso, do avanço da sociedade, mas não é um avanço só intelectual, moral também. O maior diferencial, agora no mundo de regeneração, é o avanço moral. É o ser humano olhando para dentro de si mesmo e não vendo o próximo como inimigo, e sim como um irmão de caminhada. Nós temos as nossas imperfeições, ele tem as deles, e a gente tem que aturar as imperfeições uns dos outros e seguir caminhando. Eu não posso apontar a fulano, ele faz isso, faz aquilo, e não sei o que, e tal. E será que eu sou perfeito? Não, né? Eu quero que aquela criatura tenha um grau de perfeição que eu não tenho? Isso é coisa de maluco, de criança, de quem não tem o que fazer da vida, de quem não busca fazer uma leitura positiva, ver alguma coisa de utilidade para si mesmo. Convenhamos. Então parem com essa história de que o outro lado está vencendo, porque não está. Nem tudo que é veiculado na mídia é verdade. Eles querem confundir, atazanar a nossa vida até o último respiro. Mas é a luz que já venceu e que não faz questão de se mostrar, porque as próprias pessoas vão ver isso na medida que perceberem as transformações, as mudanças, as melhorias. Estão acontecendo mudanças radicais no nosso planeta, na nossa sociedade. O joio e o trigo nunca esteve tão evidente a diferença entre um e outro. Nunca foi tão evidente como agora. Então nós estamos dentro da vontade de Deus, que é soberana. E não vai ser meia dúzia de pessoas que vai mudar isso e fazer com que o nosso planeta seja tomado pelas trevas. Isso não vai acontecer. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado dessa série de 20 vídeos. Aqui embaixo na descrição nós deixamos o link de toda a série de vídeos, para se tiver perdido algum, você pode clicar ali e acompanhar. Não esqueça de deixar o seu link, de comentar se gostou, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta é um vídeo sobre transição planetária. Toda terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo curtinho de 1-2 minutos sobre um dos nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria na Amazon, formato impresso e digital. Agora, nesse mês de dezembro, você pode dar um livro desse de presente para o seu familiar, seu amigo, seu colega de trabalho, para que ele tenha informações sobre esse momento complicado que nós estamos vivendo. E é uma boa época para presentear as pessoas com informações que realmente são positivas. Nós agradecemos muito vocês nos acompanhando aqui no canal, você que é inscrito aqui no canal, muito obrigado. Todo esse trabalho é feito com muita dedicação para você. Obrigado por nos acompanhar. Fiquem com Deus.